Você já ouviu falar de alopecia cicatricial central centrífuga? Se você nunca ouviu, hoje eu vou te apresentar um artigo que fala sobre essa perda capilar e que explica detalhadamente as suas características. O artigo que eu escolhi para o nosso debate foi publicado no Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology em agosto de 2020, e o título é O uso de ingredientes naturais no tratamento das alopecias, com ênfase na alopecia cicatricial centrífuga, uma revisão sistemática. Quando eu me deparei com esse artigo, eu fiquei muito curiosa, por dois motivos. Primeiro, não existem muitos estudos falando sobre alopecia cicatricial central centrífuga. Então, só por esse motivo, esse artigo já se tornou muito interessante aos meus olhos. E o segundo motivo é que os autores se propuseram um grande desafio: analisar propostas de tratamentos naturais. E como eu já pressupunha, e eu já vou até dar um spoiler do que vai acontecer durante a apresentação desse vídeo, eles não conseguiram encontrar dados que embasassem o uso de produtos naturais no tratamento dessa alopecia. Mas, durante as suas pesquisas, eles encontraram vários produtos naturais que poderiam ser utilizados no tratamento da alopecia androgenética ou da areata, por exemplo. Então, por esses dois motivos, eu achei o artigo incrível, por explicar uma alopecia um pouco mais rara e por trazer propostas de tratamentos naturais para a androgenética e para a areata. Então, vamos lá. Se você nunca viu uma alopecia cicatricial central centrífuga, aqui está uma imagem. Ela é uma alopecia cicatricial, isso quer dizer que nós temos a destruição, a perda permanente desse fio de cabelo, e ele acomete prioritariamente essa região aqui, ó, de coroa ou vértice. E é mais comum em mulheres negras que se submetem a procedimentos de alisamento ou modelamento capilar. Essa alopecia ela foi descrita pela primeira vez por Dr. Philippe Lopestre, em 1968, e ele chamou essa alopecia de alopecia do pente quente. Por quê? Nessa época, os alisamentos eram feitos derramando uma substância à base de petróleo, aqui nessa região do topo da cabeça, e depois, com um pente quente, esse cabelo era alisado. Então, o que ele imaginou? Que, como o produto caía primeiro aqui nessa região, ele criava um processo inflamatório ao redor da porção superior do folículo e ele levava a essas três coisas. Primeiro, degeneração da bainha radicular interna. A bainha radicular interna, ela está grudada na cutícula do cabelo. Então, dentro do nosso couro cabeludo, o que segura o fio preso ali dentro é essa bainha. E além dessa função de fixação, a bainha radicular interna ainda tem a função de proteção. É ela que evita que micro-organismos e produtos químicos entrem dentro do folículo, causando lesões nessa estrutura. Que mais que ele teorizou? Que essa associação do petróleo com o pente quente gerava um processo inflamatório muito intenso e isso desencadeava a formação de fibroses dentro do folículo piloso, que é uma das características mais marcantes das alopecias cicatriciais. E a soma disso tudo levava a uma perda permanente desses cabelos. E até hoje nós temos dúvidas sobre a etiologia, a causa da alopecia cicatricial central centrífuga, mas hoje nós acreditamos que ela seja multifatorial. Mas uma coisa que sempre é comentada quando nós falamos desse tipo de perda capilar é a contribuição negativa das técnicas de embelezamento que predispõem pessoas que têm folículos anormais a lesões nessa estrutura. O que seriam folículos anormais? Muitos pesquisadores acreditam que algumas pessoas tenham uma descamação precoce da bainha radicular interna.
ela só deveria se dissolver lá durante a fase telógena. Então, o cabelo estava lá na fase anágena, essas bainhas estão bem desenvolvidas. Na fase catágena, elas começam a atrofiar e durante a fase telógena elas somem. As pessoas que têm esses folículos anormais perderiam essa bainha radicular interna ainda na fase anágena. E com isso, micro-organismos e químicas poderiam entrar dentro do folículo, promovendo aí a destruição dessa estrutura, causando danos à estrutura folicular. E não são só os relaxantes, os alisamentos químicos e as colorações que causam, que estão associadas à alopecia cicatricial central centrífuga. Os autores falam ainda de tranças muito apertadas, com muita tensão, extensões, que são os alongamentos, os mega hair, uso de fontes térmicas e produtos para modelagem. E o objetivo do tratamento dessa alopecia é minimizar a perda de cabelo, evitar que essa área calva fique cada vez mais extensa e promover o crescimento de cabelo nas áreas afetadas. Mas, obviamente, que isso só vai ser possível naqueles folículos que ainda não foram totalmente destruídos. Quando eu já tiver um folículo que já desenvolveu alopecia cicatricial, obviamente que nós não temos como intervir. É uma perda definitiva desse fio. E esse artigo se baseou em uma revisão bibliográfica. Isso quer dizer que não houve uma pesquisa prática com mulheres que tinham esse tipo de alopecia. Eles reuniram 8 artigos científicos que ou falavam sobre a ACCC, que é a abreviação de alopecia cicatricial central centrífuga, ou que falavam sobre tratamentos naturais nas alopecias. Como eu já tinha dito anteriormente, esses autores não encontraram artigos que endossassem o uso de produtos naturais nesse tipo de alteração, mas encontraram outros artigos falando do uso de produtos naturais na alopecia androgenética ou na alopecia areata. Um dos primeiros foi o ácido azelaico. Esse é um produto muito utilizado por pacientes que têm acne. Isso porque ele normaliza a queratinização das células da pele e também do cabelo. E uma coisa interessante, ele parece atuar como anti-androgênico, ou seja, ele evita a formação de andrógenos, em especial o DHT, porque ele inibe a liberação da enzima chamada 5-alfa-redutase. Lembrando, a testosterona sofre ação da enzima 5-alfa-redutase e se transforma em DHT, que é o hormônio responsável pelo processo de miniaturização, que é a característica mais marcante da alopecia androgenética. Se eu inibo a 5-alfa-redutase, a testosterona não vira DHT e, consequentemente, eu tenho um controle desse afinamento. Um outro produto natural estudado me lembrou do passado. Vocês lembram daquela gota de alho que era muito vendida nas farmácias, prometendo controlar a queda de cabelo? Olha lá, ó, existia uma certa verdade dentro dessas ampolinhas. Então, eles trazem um estudo duplo cego randomizado de controle que mostrou um aumento significativo na vascularização do folículo piloso em 55% de voluntários saudáveis, o que seria benéfico aí para o tratamento de todas as alopecias, né? Melhorar a vascularização folicular faz com que chegue mais sangue e, consequentemente, mais oxigênio e nutriente nesse folículo. Um outro estudo comparou a eficácia do gel de alho a 5% em combinação com o creme de betametasona, que é um corticoide, que foi aplicado por 3 semanas em pacientes com alopecia areata. E eles perceberam um aumento significativo na eficácia da betametasona associada ao alho, quando comparado à betametasona utilizada de forma individual. Então, olha aqui, ó.
alho nos nossos pacientes com alopecia androgenética. Um outro produto natural que eu particularmente gosto demais, o óleo vegetal de semente de abóbora. Esse é um óleo extremamente rico em nutrientes, como ácidos graxos essenciais, beta-caroteno, luteína, gami-beta-tocoferol, fitosteroides, e é reconhecidamente um inibidor de 5-alfa-redutase. Então, assim como nós vimos lá no ácido azelaico, ele tem um efeito antiandrogênico, vai inibir a produção do DHT, sendo benéfico particularmente para pacientes com alopecia androgenética. Um estudo foi feito com 66 pacientes do sexo masculino que tinham alopecia androgenética, que receberam 400 miligramas, foi usado de forma oral esse óleo de semente de abóbora por dia. O outro grupo recebeu um comprimido placebo e esse tratamento durou 24 semanas. O grupo que tomou o óleo de semente de abóbora teve um aumento médio na contagem de fios de cabelo de 40%, enquanto o grupo que tomou o comprimidinho placebo teve um aumento de apenas 10%. Um outro queridinho, nós já fizemos outras postagens, outros vídeos falando sobre ele, é o óleo essencial de alecrim. Acho que os 3 óleos mais coringas na terapia capilar são alecrim, melaleuca e lavanda, né? Bom, alecrim é uma planta medicinal que tem diversos efeitos fisiológicos benéficos, incluindo o aumento da vascularização capilar. Ele melhora a chegada de sangue, oxigênio e nutriente no folículo, e é isso que provavelmente explica a sua eficácia na redução da queda de cabelo e o aumento do crescimento capilar. Tem estudos que também demonstram que ele aumenta a produção de prostaglandina, isso também aumenta a vascularização local, isso também ativa o sistema de defesa e inibe o sistema complemento. Tem um estudo bem interessante que compara o uso do óleo essencial de alecrim, que foi aplicado num grupo de pacientes, com o minoxidil a 2%, que foi aplicado em um outro grupo de pacientes. E eles chegaram à conclusão que, ao término do tratamento, os resultados obtidos foram muito similares, fazendo com que o óleo essencial de alecrim recebesse o título de minoxidil-like. O que isso quer dizer? Ele não é a medicação minoxidil, mas ele entrega resultados muito parecidos. E um outro dado é que a adesão ao uso do óleo essencial de alecrim foi maior do que a adesão ao grupo que recebeu o minoxidil. Aliás, essa é uma característica do minoxidil, né? Devido à cosmética, que muitas vezes não é tão agradável, ao efeito shedding, muitos pacientes acabam desistindo do uso do minoxidil antes que ele possa trazer algum benefício, antes de que ele comece a fazer efeito. E um óleo que nós não costumamos utilizar muito no tratamento das alopecias, eu pelo menos não costumava utilizar muito antes de ler esse artigo, é o óleo essencial de melaleuca. Todo mundo sabe que ele tem propriedades bactericidas, fungicidas e anti-inflamatórias muito fortes. Em função disso, eu sempre destinei esse óleo para o tratamento da caspa da dermatite seborreica, mas olha só que bacana. Teve um estudo que avaliou o efeito da melaleuca em combinação com diclofenaco e minoxidil versus o minoxidil utilizado sozinho versus um grupo controle que usou lá um tônico placebo, que na verdade só tinha água ou álcool. A mistura que foi feita com melaleuca foi significativamente superior ao minoxidil sozinho e ao placebo, isso já era esperado, né? Em termos de estabilidade, segurança e eficácia, e alcançou uma resposta mais precoce no tratamento da alopecia androgenética dentro das 32 semanas de estudo. Depois de ver esse artigo aqui, a melaleuca passou a fazer parte dos meus blends para tratamento de alopecia androgenética. Aqui um outro artigo falando de um blend, utilizando uma combinação de óleo de tomilho, alecrim, lavanda e cedro, que foi utilizada para tratar pacientes que tinham alopecia areata.
Esses óleos essenciais foram carreados num óleo vegetal de jojoba e de semente de uva. Então, essa pesquisa foi feita assim, ó. Eles dividiram os voluntários em 2 grupos. Um grupo recebeu o blend só de óleos vegetais, jojoba mais semente de uva. E o outro grupo, um blend que tinha os óleos essenciais mais os vegetais. 44% dos voluntários do grupo que recebeu o blend associado de óleos essenciais mais vegetais apresentaram melhora no quadro da alopecia areata em comparação com o grupo que recebeu só o blend de óleos vegetais, que teve só 15% de melhora. Então, a conclusão, né, que eles chegaram. Eles não conseguiram encontrar artigos que endossassem o uso dos produtos naturais na alopecia cicatricial central centrífuga, mas encontraram aí vários ingredientes naturais e botânicos que se mostraram muito promissores no tratamento das alopecias não cicatriciais, em especial a androgenética e a alopecia areata. Então, encerramos mais esse nosso vídeo por aqui. Convido vocês para conhecerem o nosso site, que é o www.atecursos.com.br, também a nossa página no Instagram, que é o @atecursos. E queria que vocês deixassem um comentáriozinho aqui. A gente fica muito feliz quando vocês interagem com a gente, e isso nos dá um gás para nós continuarmos produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Termino deixando um grande beijo e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!